casa é de pano, não tem palha nem telha. Traz a seca de ontem e uma vela acesa. Nossa casa é aberta, mas tem porta fechada. Guarda os sons da deserta, nossos sonhos de estrada. Era um mar revoltado quando saí, deixando em Paraty a saudade das noites de Mogi. Não saio mais daqui. Era um mar revoltado quando saí, deixando em Paraty a saudade das noites. Eu vou entrar agora num outro tema que é o que chama-se políticas públicas. Política pública, dentro das políticas que a cidade mantém todo o dinheiro do imposto de vocês, eles têm que criar benefícios a partir de pesquisas. Olha, as fugas aqui na quebrada aqui tá acontecendo muito adolescente roubando, matando e as meninas engravidando e casando com os meninos. Isso é um problema. Isso é um problema público? Isso é um problema? Gente, aonde não é? Então tem que se fazer política pública para trazer profissionais para cá de arte, de sociologia, de medicina, para poder conversar, então vai criar um posto ali. Isso chama política pública. Então vamos pensar em políticas públicas necessárias que não tem nessa cidade. Tem uma política pública que toda escola tem pelo menos 5 alunos que fazem parte dessa política pública. É uma política pública que auxilia famílias que não têm condição de... Isso é uma política pública. Política pública federal. Exatamente. Oi, meu nome é Larissa. Meu nome é Eliezer. E nós somos os apresentadores de hoje do Sá da Adolescência. O que é políticas públicas para você? Acho que para mim e para todos, né, é algo que é muito importante, porque políticas públicas ela está envolvida com projetos sociais, ela está envolvida com planos de governo e estruturas que possam ajudar os mais necessitados, né? Então, a questão da equidade com políticas públicas, ela é algo que, de fato, acontece, porque são metas, são questões de pesquisa e melhoria para o que a gente pode fazer para melhorar para a população. Ok, muito obrigada. Então, por exemplo, tem um lugar aqui, as meninas, as mulheres em geral, precisam ir nesse lugar para receber auxílio ginecológico e tudo mais. Então, chama esse lugar aqui. Pró-mulher, política pública. Agora, você presta atenção. Existe política pública de nível da saúde, tem política pública econômica, tem política pública social. Não existe o CRAS. Quem conhece o CRAS? Já ouviu falar? CAPS. Já ouviu falar? Então, ela foi no CRAS. O CRAS é a política pública da assistência social. O CAPS é a política pública da assistência de saúde, ligada ao SUS. Então, e essas coisas são políticas públicas. Nessa vez. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. E essa pergunta eu fiz no nosso primeiro episódio, que a gente falou de conceito de adolescente, eu vou deixar uma pergunta no final. Qual é a principal política pública para adolescentes no Brasil? Ai, gente, caramba. Uma semana depois da gente aprender o que é política pública, a gente descobre que na nossa cidade, com quase 500 mil habitantes, não tem políticas públicas para adolescentes. Nem para adolescentes, nem para quase nada. Vocês sabiam que as políticas públicas que tem aqui são estaduais e federais? Diz uma política municipal. Tem. Ai, Dani, tem sim, o Hospital Caramelo. Só que é uma política pública municipal para animais, né? Bicho, é mesmo. Temos políticas públicas para pets, mas para estudantes não? Ai, que absurdo, nossa. Uou! Meu filho, ele trabalha lá em São Paulo. Aí minha mãe também trabalha lá em São Paulo, só que lá tem um fechado com a minha mãe. Eu troquei com ela, só que ele voltou todo mundo junto. Aí o Lucas, ele sempre tem mania de cabelo de capuz. Aí minha mãe fala, todo mundo cabelo. Aí beleza, a gente tava lá no centro, foi lá perto de uma farmácia lá, no centro da... Assim, perto da Riachuelo, a gente tinha passado no farmácia, porque perto da Riachuelo lá no centro.
Aí ele parou, tipo, os dois professores, ele falou assim, posso ver o documento de vocês? Peraí, gente, não sei o que tem. Posso listar sua mochila? Nossa, mas o tanto que ele procurou aquela mochila, parece que tava, nossa, tô sentindo. Não acreditar. Então ele tava na frente, tinha o quê? 3 toneladas de maconha na mochila do Lucas. E não tinha. Só que aí, tipo, por exemplo, assim, meus amigos que são brancos, por exemplo, eu conto essa história pra ele e falo, sério? Comigo isso nunca aconteceu. É o seguinte, quando a pessoa é negra, a pessoa é preta, ela tem coisas que o branco não tem, não sabe. Ele não sabe como que é. Quando a pessoa tem pele negra, ela tem outras coisas que a família fala, presta atenção, evita tais coisas. Evita, por exemplo, pôr o capuz na cabeça de noite. Não põe no seu moletom o capuz na cabeça, não enfia a mão no bolso. Não fica, porque é muito mais perigoso, 10 mil vezes mais perigoso para a pessoa preta do que para a pessoa branca. E a gente tem que entender isso. Só as pessoas pretas sabem o que elas passam que o branco não sabe. Então a gente tem que estar sempre se pondo no lugar do outro. Quando ele fala, não, isso, é porque existe uma outra coisa para ele, cultural ou de política familiar, que a mãe e o pai já falou desde pequeno. Presta atenção, esse tipo de coisa, porque para você vai ser pior do que para o outro. E às vezes quando a pessoa é criança, negra, ela não sabe ainda. Ela não sabe. Ela vai descobrir isso lá na frente, que a mãe e o pai estão protegendo ela, porque para eles é muito mais vulnerável essas situações. Isso é recorte racial. E é importante que todos vocês, sejam brancos, sejam pretos, e vocês pensem sobre isso. Ainda mais para quem é branco. Porque a gente, quanto branco, às vezes não se atenta nas coisas. Mas a gente tem que se atentar sim. Para que a gente não precisa fazer os nossos amigos que são pretos passar por certas coisas. O que é política pública na sua visão? A política pública são um conjunto de regras ali necessárias para que a sociedade consiga seguir um caminho bom, né? O que são políticas públicas? Políticas públicas é assim, você está aqui na escola e você sabe que aqui na escola tem vários alunos, né? Deficiente físico, tem autista, tem aluno com problema auditivo, né? E as políticas públicas, quem faz as políticas públicas são os governantes. Então, eles têm que fazer uma política que é para a gente conseguir trabalhar nessa área. No mundo inteiro, os jovens fazem fanzines. Ó, esse fanzine aqui é sobre arte. Esse fanzine aqui, ó, quem fica com doce, reflexões sobre justiça. Amiga, trocando de assunto, agora que me liguei, existe política pública para adolescente sim, mas tipo, só de drogas, gravidez e ST. Só mais uma gente ferrados. Não tem uma política pública cultural de, sei lá, dança, artes, teatro, um curso de graça, não? Amiga, tipo assim, até tem, mas somos só de preparo, pro trabalho mesmo. Que trabalho? Telemarketing? Vendedores de varejo? Que raiva! A gente podia falar isso na fanzine. Amiga, boa ideia, eu super topo. Mãe, não sabia o que procurava, andava à toa. Sou a parte daquela viagem, caminhante perdido, traído pela noite, frestas na festa de outros porões. O que eu quero então é olhar pra dentro, enxergar outras pessoas. Tô a fim de saber como é que se move na Espanha, mãe. A vida é uma cigana, me chama, foge de mim. Sigo mesmo assim como eterna sombra da lembrança abandonada. Quase esqueço o que andava fazendo, sozinho nessa estrada nada. Mãe, não existe a fada, é foda, mas olhe por mim. Não, mãe, não existe a fada, é foda, mas olhe por mim. Não, mãe. Sabia o que procurava, andava à toa. Sou a parte daquela viagem,
caminhante perdido, traído pela noite, frestas na festa de outros porões. O que eu quero então é olhar pra dentro e enxergar outras pessoas. Tô a fim de saber como é que se move na Espanha, mãe. A vida é uma cigana, me chama e foge de mim. Sigo mesmo assim como eterna sombra da lembrança abandonada. Quase esqueço o que andava fazendo sozinho nessa estrada, nada. Mãe, não existe a fada, é foda, mas olhe por mim, não, mãe.